Olá, pessoal. Oração da madrugada. Estou aqui. Agora são 5 horas e 29 minutos. Mais uma vitória da oração. Eu gosto de falar assim porque orar é vitória. O fato da gente orar já é vitória, porque orar não é fácil. E orar de madrugada, né, é muito mais difícil. Na oração da madrugada de ontem, eu completei e terminei o Salmo 106, orando com o Salmo 106, e agora eu vou começar orando com o Salmo 107. O Salmo 107 é o primeiro salmo do quinto livro dos Salmos. O livro dos Salmos é como se fosse uma biblioteca, e dentro desta biblioteca tem cinco livros. E o Salmo 7 é o primeiro salmo do quinto livro. E ele é maravilhoso, ele é incrível. Os versos de número 1 a 3 é a introdução do salmo. E é sobre a introdução, é com a introdução deste salmo que eu vou orar nesta madrugada. Porque apenas a introdução já é incrível, já é transformador, libertador. Como alegra o nosso coração a palavra de Deus, como alegra a alma. O verso de número 1 diz assim: Deem graça ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E os versos 2 e 3 digam nos remidos do Senhor, os que Ele, o Senhor, resgatou da mão do inimigo e congregou dentre as terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Essa é a introdução do Salmo. Maravilhosa. E eu quero me debruçar aqui em oração, em devoção, nessa introdução, porque de fato ela alegra a minha alma e eu tenho certeza que vai alegrar a sua alma também. Pois bem, no verso 1, deem graças ao Senhor porque Ele é bom e as suas misericórdias do Senhor. Deem graças, agradeçam, sejam gratos, bendigam, louve ao Senhor, cantem a Ele, declarem a Ele, façam declarações de louvor, de adoração, de aceitação, de devoção. Em vez de vocês reclamarem de Deus, se afastarem de Deus, murmurarem dele e atribuir a Deus coisas que não convém, coisas que Deus não é, façam exatamente o contrário. Deem graças ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom, Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã, porque Ele é misericordioso. Agora, quem é que tem condições de fazer isso? Aqui está a resposta no verso 2 e 3, principalmente no início do verso 2, dá a resposta. Quem é que tem a condição, a perfeita condição, está habilitado para dar graças a Deus e reconhecer a bondade e a misericórdia do Senhor? Os remidos. Somente os remidos. Aqueles que experimentaram a remissão, digam-no os remidos do Senhor. São os remidos do Senhor que têm condições de fazer essas declarações e este reconhecimento público, pessoal, de que o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre, e não tem vergonha de fazer declarações, cantar publicamente. E por falar em cantar, salmos são poemas, salmos são cânticos. Então, quando a gente fala em salmos, a gente está falando em poema, está falando em salmo. Os hebreus, a partir da monarquia, porque os salmos foram escritos na época em que, a partir do momento em que a nação de Israel se tornou uma monarquia, passou a ser governada por um governo, um monarca, um rei, né? Assim, Davi foi um dos seus primeiros salmistas, ele mesmo era governante e escrevia salmos para que o povo pudesse cultuar, adorar e louvar a Deus publicamente. Então, quando a gente fala em salmos, está falando em poemas. Os salmos eram recitados e cantados nas reuniões, nas casas, nos cultos dos lares, também no culto público e também nas viagens e nas situações do dia a dia. O povo recitava e cantava os salmos. Incrível! E quem é que tem condições de fazer isso? Os remidos. Os remidos, porque eles estão habilitados, eles são os beneficiários do resgate.
Digam-nos remidos. O que é remido? O que é remissão? É a mesma coisa que resgate. Quando o salmista escreve aqui, digam-nos os remidos, porque vocês são aqueles que têm condições, estão habilitados para fazer isso, o salmista tem em mente a remissão, a redenção, o resgate em pelo menos três dimensões. A primeira dimensão é a dimensão soteriológica, ou seja, a dimensão da salvação eternal. Quando o Senhor Deus fez o ser humano, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, viviam em perfeita harmonia com Deus e entre eles, uma harmonia perfeita, Satanás adentrou ali no Éden e tentou Adão, tentou Eva. Primeiro tentou Eva e ambos caíram na tentação de Satanás. Satanás induziu aquele casal. Adão é o cabeça federal da humanidade. Ele foi o cabeça federal da humanidade e toda a humanidade estava ali presente e representada em Adão. E Adão caiu na tentação, na sedução, desobedeceu a Deus e obedeceu a Satanás. Na obediência a Satanás, ali o ser humano, Adão e Eva, e toda a sua descendência passou a viver sobre o domínio de Satanás e ter um novo dono. O dono da humanidade não mais era Deus, e sim Satanás. Mas imediatamente Deus providenciou o resgate. Logo Deus veio, procurou Adão e Eva, os encontrou e providenciou o resgate e resgatou imediatamente Adão e Eva e toda a humanidade ali presente neles, porque eles são os progenitores primeiros de toda a humanidade, resgatou das mãos de Satanás. E como Deus fez isso? Sacrificou o seu filho Jesus Cristo. Sacrificou o seu próprio filho ali no Jardim do Éden. Só que como Jesus Cristo ainda não tinha vindo ao mundo, como Deus fez isso? Sacrificou um cordeiro que representava o seu filho, que um dia viria na plenitude do tempo, para realizar o grande sacrifício na cruz do Calvário. É a providência de Deus. Deus providenciou o resgate e resgatou o sacrifício do cordeiro, que representava Jesus Cristo. Foi a provisão de Deus para resgatar, para trazer de volta o ser humano que tinha, a partir dali, passou a ter um dono opressor, Satanás. E Deus trouxe de volta para ele esta remissão soteriológica em termos de salvação eternal, mas também ele tem em mente o resgate nacional. Eu dou dois exemplos aqui de resgate nacional, dentre tantos outros que tem na Bíblia, quando Deus tirou seu povo do Egito. O povo de Deus estava no Egito e Deus cumpriu a sua promessa de tirar de lá e levar para a terra de Canaã, a terra da liberdade e da adoração a Deus. Quando Deus tira o povo do Egito, Deus resgata, é o resgate, porque o povo vivia subjugado, vivia oprimido e dominado pelo governo, pelo Estado egípcio, pelo governo egípcio. E quando a gente fala em remissão, resgate, obrigatoriamente se fala em domínio, porque resgate é resgatar das mãos de quem está dominando. E Deus fez isso, resgatou seu povo das mãos do governo opressor egípcio e levou para a terra de Canaã, uma terra de liberdade, a liberdade de Deus para adorar a Deus e fazer a vontade de Deus. E o outro exemplo é quando Deus resgata o seu povo. Muito tempo depois, vários séculos depois, Deus resgata o seu povo das garras do domínio da Babilônia. Sabemos muito bem que o governo de Nabucodonosor, o Império Babilônico, dominou sobre a nação de Israel, levou o povo prisioneiro, cativo para a Babilônia, parte do povo, e Deus, depois de 70 anos, resgata o seu povo do poder babilônico. E existem muitos outros exemplos durante toda a história do povo de Israel, em que Deus libertava o seu povo da opressão de nações estrangeiras, opressão pontuais, locais, e Deus sempre fez isso dentro desse contexto
de remissão nacional. Mas, em terceiro lugar, o salmista também tem em mente a remissão no sentido pessoal. Os servos de Deus, as pessoas que servem a Deus, hora e outra, eventualmente são oprimidas por algum tipo de opressão, e Deus resgata, da opressão. E Deus tem todo o cuidado, bondade e misericórdia de resgatar as pessoas, os seus filhos, de algum tipo de opressão, né? Opressão, seja opressão por dominadores, por pessoas, ou seja, opressão por alguma situação. Deus resgata, por causa da sua bondade e misericórdia, né, os seus servos da opressão. Isso é maravilhoso, porque ninguém manda Deus fazer isso. Não tem ninguém acima de Deus que determine assim, diga, Deus faz isso, Deus resgata este, resgata aquele, resgata aquele outro. Não, não tem ninguém acima de Deus para dar ordem a Deus. É a vontade livre de Deus. Ele resgata quem quer, ele redime quem quer, quando quer e onde quer. Isso é maravilhoso. E quem experimenta e quem é assim, beneficiário do resgate providencial de Deus, reconhece que Deus fez isso por causa da sua bondade e misericórdia, e não por dever. Deus não tem dever e nem obrigação de resgatar ninguém, mas ele faz. E quem é beneficiário desta bênção vai viver alegremente e grato a Deus. Por isso que o salmista está convocando, dei graça a Deus, vocês são remidos. Vocês são remidos, deem graças ao Senhor, né? Bendigam ao Senhor. Sejam ousados, corajosos, bendigam ao Senhor. Eu fico observando as pessoas no estádio de futebol, os torcedores ardorosos, né, que vibram com o seu time, vibram com o seu clube quando ganha, né? O pessoal dos esportes, eles são muito ousados, corajosos e vibrantes com o seu time, o seu clube, quando vence em algum esporte. Ora, meu Deus do céu! E é isso que o salmista está dizendo, sejam vibrantes a Deus, corajosos, destemidos, declarem a bondade de Deus, declarem que Ele é bom, declarem que vocês são beneficiários da bondade e da misericórdia de Deus, declarem isso publicamente, cante ao Senhor, em vez de vocês viverem a lamúria da vida. Oh, como tem cristão que vive a lamúria, como tem cristão que não enxerga a bondade de Deus. O apóstolo Paulo é uma inspiração maravilhosa para nós, e ele, o apóstolo Paulo, homem como nós, ser humano como nós, como eu e você, ele é uma inspiração grande para nós. Ele, certa vez, escreveu da seguinte maneira: eu aprendi a ser contente, eu aprendi a ser feliz, eu aprendi a felicidade, eu aprendi a ser feliz, tendo o que comer e não tendo o que comer, tendo o que vestir e não tendo o que vestir. Eu sei ter o que comer e também sei ter o que não comer. Eu sei de todas essas coisas, eu aprendi a passar por tribulação, por sofrimento, eu aprendi a felicidade em meio às situações adversas da vida, eu aprendi a ser feliz e eu louvo ao meu Deus. E é assim que a gente tem que fazer, louvar a Deus. Bendito seja o nome do Senhor pelo que Deus fez, Ele é bendito porque Ele nos resgatou, Ele é bendito porque Ele nos resgata. Ele é bom e misericordioso porque nos tira de toda forma de opressão, de todo tipo de opressão. E a opressão, meu Deus do céu, é algo terrível, é algo terrível. Seja a opressão, as pessoas que são oprimidas pelo pecado, a ditadura do pecado, sabe? A ditadura do pecado, a ditadura de Satanás sobre o ser humano, que o ser humano não consegue se libertar das coisas horrorosas que vive, que pratica, e pior ainda, ele é convencido de que aquilo que faz é normal. Isso é uma ditadura terrível. Como não bastasse viver oprimido, fazendo aquilo que ele é obrigado a fazer, né? O pecado que ele é obrigado a pecar, como não bastasse, ainda é convencido pelo Deus desse século
que cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeçam a luz do Evangelho. Então, cegados aqui no entendimento, achando que o pecado é normal, que o certo é errado e que o errado é certo. Que domínio terrível, que opressão terrível, são escravos do Deus desse século, são escravos do mecanismo, são escravos do sistema, são escravos de Satanás. Essa é a verdade. E quando você olha, e quando você vê os cristãos que aceitam passivamente as formas de tirania e de opressão e acham isso normal. O povo de Deus, o povo de Israel, e eu orei no Salmo 106 e falei disto na oração da madrugada anterior, que o povo de Israel, em um determinado momento da vida, lá no deserto, preferiu a opressão do Egito do que a liberdade de filhos de Deus, a liberdade em Deus. Preferiram a opressão. Tem muitos cristãos que preferem a opressão a viver a liberdade da palavra de Deus. É isso, minha gente. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, no nome de Jesus Cristo, eu oro por quem está comigo aqui, que já experimentou a redenção, a remissão, mas eventualmente desfalece e até se conforma com as opressões desta vida e as opressões do pecado. Eu oro para que o Senhor dê força, para que o Senhor levante com poder do Espírito Santo. Eu oro também por elas, para que o Senhor abençoe o cônjuge, os filhos, a família toda, abençoe e conduza pelo caminho da liberdade, que é a liberdade da palavra de Deus, não para fazer o que quer, como muitos pensam, que liberdade em Deus é fazer o que quer, e Deus é como um paizão, não reclama e não diz nada, e até incentiva a continuar vivendo como bem desejam. Não, a liberdade em Deus é para adorar a Deus, é para viver a liberdade do Espírito Santo, para adorar a Deus, para servir a Deus. Isso sim é a verdadeira liberdade. Portanto, ó Deus, abençoe quem está comigo aqui neste vídeo, abençoe a vida financeira, abençoe, Deus. Se tem alguém doente, que o Senhor cure. Se tem alguém desanimado, que o Senhor anime. Se tem alguém com depressão, tira dessa situação de escuridão, tira dessa condição de desânimo, ó Pai. Tem alguém pensando em suicídio, que o Senhor venha com a sua intervenção. Anima, Senhor, dá sentido, propósito e significado para a vida das pessoas que assim se encontram. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo, tem alguém desempregado? Abra a porta de emprego. Tem alguém, ó Deus, sendo injustiçado, que o Senhor faça a justiça, que o Senhor entre com providência. Meu Deus do céu, o casal, a família que está sofrendo por causa do filho, da filha que está entrando por um caminho tortuoso, está criando problema, criando confusão e muita preocupação, que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, arrume essa casa, coloque essa casa em ordem, essa família em ordem, dê luz, dê orientação, dê sabedoria, para que os pais possam conduzir a família da maneira correta, da maneira que agrada a Deus, e conduza os filhos para que obedeçam aos pais. Meu Deus, abençoe estas famílias por causa do seu amor e da sua misericórdia. Aqueles que foram habilitados, aqueles que são remidos, resgatados, ó Deus, esses têm condições de se colocar diante do Senhor, de adorar o Senhor, de servir ao Senhor com alegria. Como diz a sua palavra, servir ao Senhor com alegria. Eu oro pela igreja, a igreja do Senhor, que é tão bombardeada, Senhor, é tão bombardeada. E muitas vezes os cristãos, ó Deus, no sentido de igreja, aceitam a opressão do pecado, a opressão do inimigo, a opressão, seja do que for, são tantas as opressões, né? E o salmista aqui declara isto, escreve na forma de poema, de cântico, para que a igreja do Senhor possa se lembrar de que somente os remidos do Senhor estão habilitados e prontos para celebrar a Deus, cultuar a Deus, servir a Deus, bendizer a Deus. No nome de Jesus, abençoe a sua igreja, anima, aviva a tua igreja, ó Deus, para que os cristãos sejam fervorosos, sejam vibrantes, sejam pujantes, que os cristãos tenham ousadia, coragem, sejam destemidos para viver a verdadeira vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E não se conformar com este século. Avivamento significa não se conformar com este século. Aviva a sua igreja, os seus
servos, os cristãos, aviva o Espírito Santo para que não se conformem com este século, com este mundo, com este mecanismo. Ó Deus, quantos pastores aí ensinando que os cristãos não têm viés político, não têm viés ideológico. Meu Deus do céu, tenha misericórdia destes pastores. Eles estão conformados com este século, eles estão conformados com as ditaduras, com as opressões, com as ideologias opressoras, com as ideologias que a distanciam as pessoas de Deus. Eles estão conformados, ó Deus, tenha misericórdia. Ó, aviva seu povo, aviva a sua igreja, em o nome bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro. Amém. Compartilhe o vídeo, deixa aqui o seu pedido de oração, se você tiver interesse que eu ore de forma nominal e específica por você, escreve o pedido de oração aqui embaixo e compartilhe o vídeo. Quando você faz isso, o algoritmo do YouTube vai entender que o conteúdo está relevante e vai sugerir para as pessoas. A gente se encontra no próximo vídeo, na próxima oração da madrugada.